Então, aí o Dr. Djalma nos mandou para São Paulo. Nós fomos no melhor especialista de medicina fetal do Brasil. E ele falou mesmo que o Jeremias tinha parado de crescer e era tão grave a situação que uma das alternativas que ele nos deu foi o aborto. Ele falou que se eu quisesse tentar o aborto, falou que tinha uma chance muito grande da criança ter síndrome de Down. E falou tudo aquilo, explicou. Nós ficamos 3 horas no consultório desse especialista de medicina fetal em São Paulo. Aí nós saímos do médico, nós fomos para o hotel. Eu lembro que eu estava bem sensível, já liguei direto aqui para a Canção Nova para o pessoal entrar em oração. E falei com o Dr. Djalma. Ele, por ser um homem de Deus, além dele estudar o caso, né, ele rezou. E ele falou que era para a gente voltar para casa. Então, assim, resumindo todo... E depois, isso foi mais ou menos no dia 26 de janeiro. Aí toda a comunidade entrou em oração, a nossa família entrou em oração. E a situação, assim, foi melhorando, que eu nem sabia a gravidade que era. Depois de umas 2 semanas, o Dr. Djalma falou assim, se a criança nascesse do jeito que estava 2 semanas atrás, ele teria de 3 a 4 dias de vida. E em todas as orações, Deus falava que estava curando Jeremias, estava curando Jeremias. Quando o Padre de Grandes veio aqui também, eu pedi oração. Então foi aquele fervor de oração. Aí o Dr. Djalma decidiu que, como a criança tinha parado de crescer, embora o coraçãozinho estava bem, o pulmãozinho estava bem, ele achou melhor que nascesse antes, né? Então ele nasceu com 37 semanas. Foi tanta complicação que o último ultrassom que eu fiz não achavam nem o estômago do Jeremias mais. E o que eu achei interessante é que eu sou assim, se o Adriano quebrasse um dedo, eu levava ele no melhor médico do Brasil. E com toda aquela situação, Deus me encorajava que o meu nenê ficasse aqui com a gente, que ele nascesse em Lorena, num hospital bom, mas num hospital simples. Então eu vi que a minha reação também, embora eu tivesse momentos de tristeza, foram poucos, né, padre? Eu e o Adriano, nós ficamos em pé e confiantes. Então eu vivi muito isso, o que a oração pode fazer diante de qualquer situação. Porque eu passei o Natal, passei o Ano Novo, fiz a nossa consagração aqui na comunidade Canção Nova, vivendo toda essa situação, mas a gente estava firme. E eu fui para o parto, eu lembro, 5h30 da manhã, eu saindo com a minha malinha para ir para o hospital, vim na Canção Nova, comunguei antes de ir. Parecia que eu ia que meu filho estava crescendo, que estava tudo bem, mas isso foi mesmo a força da oração. E depois que o Jeremias nasceu, o médico constatou que ele tinha vários sinais de uma criança que tivesse síndrome de Down. E logo no hospital foram feitos os exames, né, para ver mesmo se ele tinha síndrome de Down. Só que serem completos todos os exames, levaram 2 meses. No exame do pezinho... Deixa eu contar um pouquinho aqui. Segurei ele um pouquinho, se tem mais jeito. Quando eles chegaram então e me disseram todas essas coisas, e quando disseram que os sinais todos, ainda no seu ventre, é que ele tinha síndrome de Down, eu preparei os 2, não é? E a primeira coisa que eu fiz foi dizer para Flávia e para Adriano, se é um presente de Deus. Primeiro porque se essas crianças vêm com síndrome de Down, ela já está eleita, já está no céu, lembra? Já está no céu, é uma criança que não vai pecar, vocês apenas criarão para Deus, criarão para o céu, uma criança que você gerou, e falei para Adriano que é seu filho. Ela vai passar por essa vida, não é? Sem pecado, graças a Deus, destinado ao céu, apenas sendo um presente para você. E como acontece com todas as crianças que têm síndrome de Down, outro nome é mongoloide, né? Outro nome que se diz assim mais popular, a criança mongol, não é? É que ela é um poço de amor. E se a gente ama, há uma sintonia de amor maravilhoso. Eu sei, todos vocês são danadinhos para o microfone. Então eu disse para eles, vocês vão ter uma criança
cheia de amor em casa. E Deus dará a vocês uma ocasião maravilhosa de vocês amarem essa criança e viver aquilo que Deus é. Eu vi que lágrima corria, mas que havia uma aceitação profunda no coração da Flávia e no coração do Adriano. Dito isso, eu falei também, mas em todo caso, nós podemos pedir a Deus um milagre. Um duplo milagre. Primeiro, que essa criança volte a crescer e o desenvolvimento volte a acontecer. E segundo, que Deus mude a situação. Que Deus dê uma guinada na situação, mesmo que ele tenha todos os tratos de mongol, que ele não seja. Eu até disse, humanamente é uma coisa impossível, mas nós temos o direito de pedir o milagre. Ora, toma. E lembrando também que numa quinta-feira, não sei se você lembra, padre, eu liguei o radinho, né, que a missa começava às 6, e falei, não vou na missa das 6 não. Aí eu liguei o rádio, e Dunga no início da missa estava proclamando que uma criança no ventre da mãe estava voltando a crescer, que ele viu o cordão umbilical, lembra, Dunga? Aí eu falei, Adriano, vamos na missa. Passou 5 minutos, a gente já estava aqui. Então Deus foi fazendo mesmo, porque de uma semana para outra, o Jeremias ia melhorando, né? Então daí ele nasceu e o médico encontrou, Nini, e o médico encontrou vários sinais de síndrome de Down no Jeremias. E pediu o exame. Então o exame foi feito o exame do pezinho. No primeiro exame do pezinho foi encontrado o problema. Aí o médico pediu outro exame, porque talvez esse problema fosse transitório. O cariótipo, que é o exame para detectar se a criança é mongol ou não, teve que ser feito 2 vezes também, porque no primeiro foi encontrado o problema. E foi esses 2 meses de oração e de expectativa. Só sei que, graças a Deus, foram 2 meses de oração, até que chegaram todos os resultados. Jeremias é uma criança perfeita. Ele não tem nada. Amém. Há 2 meses atrás eu levei ele num geneticista, porque o que ele perdeu na barriga de crescimento, ele ainda não recuperou, mas o crescimento dele é excelente. Ele cresce como uma criança que cresce muito bem. É que ele nasceu pequenininho só. Aí ele ficou o sinalzinho, né, do olhinho dele. Aí eu falei para o médico, se ele não tinha nem um vestiginho de uma criança um pouquinho mais atrasada. Ele falou que nunca, que pelo contrário, para a idade de Jeremias ele é esperto demais. Então isso foi mesmo um milagre de Deus. E eu vejo que nós não merecemos tanto. Mas uma das coisas que eu tenho certeza que Deus viu no meu coração e no coração do Adriano, e que em nenhum momento nós murmuramos, nem no nosso coração, nem no nosso sentimento, nunca perguntei por que isso vai acontecer comigo, nada. Não houve sequer 1 segundo de murmuração no nosso coração. O que houve foi muita oração, muita aceitação e muita confiança, porque eu tinha lido aquele livro do Jesus Está Vivo, e eu pensava assim, não, eu vou ficar pedindo para Deus curar meu filho. Eu sei que existem tantas outras crianças com esse problema, só que Jesus está vivo e Ele vai curar, e é para curar. Então eu fui ousada mesmo em suplicar a cura do meu filho, sempre com muita aceitação diante de qualquer situação que pudesse acontecer. Só que eu acreditei que Deus cura e que Deus salva. Por isso, aquele barrigão de 8 meses, cerco de Jericó, 3 horas da manhã, eu estava aqui na missa, pedindo a cura do meu filho, e Deus fez. Tio, traz agora o Jeremias. Pode aplaudir, traz o Jeremias aqui. Pega ali. Isso. Interessante, quando ele nasceu, claro, ele nasceu 10 meses agora, né? Quando ele nasceu prematuro, né? O Jeremias cabia nas minhas 2 mãos. Verdade ou não é? Na mão do Adriano, numa mão sozinho. O Adriano pegava o Jeremias com uma mão só, não é? Ele cabia inteirinho na mão do Adriano. Na minha, que é menor, nas 2 mãos eu segurava o Jeremias. Vocês estão vendo com 10 meses, né, a normalidade deste menino, né? E o que eu quero dizer agora a você é isto.
nós tivemos a prova muito clara na nossa casa de que tudo pode ser mudado pela oração. Gente, não foi apenas um médico aqui, foi um especialista que mostrou que o menino tinha parado o seu crescimento. Os exames todos mostravam que o menino era mongol. Deus mudou por quê? Pela oração. Ele estava interessado na gestação, na primeira gestação de uma criança que se chama Jeremias, único para Deus, escolhido por Deus como eu e você. Você sabe, e Deus tem nos falado disso nesses dias, nós somos únicos para Deus, únicos para Deus, únicos para Deus. Eu e você somos escolhidos a dedo. Deus quis esse menino, e Ele cuidou da primeira gestação dele. Ele podia ter vindo com defeito? Podia. O crescimento dele parou. Ele podia ter vindo mongol? Podia, era filho de Deus. Mas porque nós oramos, tudo se mudou, Deus se mostrou Deus na vida dele. Mas agora o mais importante, há uma nova criatura em gestação dentro de você. Há uma nova criatura em gestação dentro de você. Há um homem novo, há uma mulher nova, destinado ao céu, destinado à vida eterna, destinado aos braços de Deus, que foi dado de presente para Jesus. Sim, você é uma nova criatura que foi dada de presente para Jesus, assim como Deus deu para Flávio e para o Adriano o Jeremias. O Pai do céu deu você, deu a mim, deu cada um de nós de presente para Jesus, e esta nova criatura está acontecendo dentro de nós. Gente, parar o crescimento, parar o desenvolvimento de uma criança no ventre da mãe é trágico, mas não é tão trágico, veja bem, como parar a vida, como parar o crescimento, como parar o desenvolvimento, como voltar atrás, como retroceder a sua transformação, o seu crescimento. Eu não sei o que foi que aconteceu, que impediu o segmento da gestação do Jeremias, mas eu sei, o pecado de todos os tipos, desde aqueles que nós chamamos pequenos pecados, até os grandes pecados, os vícios que nos amarram, as prisões desse mundo, gente, fazem o que aconteceu com essa criança, nos prende, não deixa a vida de Deus fluir em nós, não deixa a nova criatura continuar em nós, e a gestação na qual nós estamos corre risco, gravíssimo risco. Você está me entendendo? Talvez até hoje nós não olhamos as coisas por este lado. Nós estamos nessa vida como numa gestação. Nós estamos sendo gerados para sermos dados à luz para a vida eterna, assim como nós somos gerados uma primeira vez para ser dados a esta vida. Nós estamos sendo gerados a uma criatura nova que somos nós mesmos, a um homem novo que somos nós mesmos. Um dia nós vamos ressuscitar e o nosso próprio corpo será ressuscitado. Há uma nova gestação sendo feita, e um dia nós seremos dados à luz. E veja, esta gestação não pode parar. Esta vida não pode parar em você. Infecção nenhuma, vírus nenhum pode atingir você. E se acaso atinge, é preciso imediatamente entrar em ação para que tudo volte ao normal, porque você não pode perecer. Eu sei, foi uma luta sobrenatural, porque medicamente não se fez nada, medicamente apenas se constatava, não havia o que dar, não havia que remédio
ministrar. E como eu falei, uma opção que o médico me deu foi o aborto. E que de repente essa é a única opção que muitas pessoas veem nessa gestação que eles estão passando. E se eu tivesse abortado? Olha o Jeremias, a cura que Deus fez no Jeremias. Então a gente tem que fechar as portas para o aborto espiritual também. Exatamente isso. Exatamente isto.